Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui agora para uma questão de novo da escola naval, da prova do ano passado, a de física, seguindo a ordem, né? Que tá vendo, apareceu bem na tela já a questão, mas antes de começar eu queria pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho quando receber notificação quando vem vídeo novo, e na descrição do vídeo eu deixei e-mail para quem tiver interesse em aula particular, etc, estou precisando no momento, estou disponível, seja para concurso militar, ensino médio, ensino superior, Olimpíada, o Enem, o que for, estou disponível em área de exatas. Dado esse contexto, vamos começar a questão. Que, bem, ela é uma questão de estática, né? Da parte mecânica, que tem uma figura que tem um andaime, que tem uma tábua e dois pilares para segurar, né? E ele tem dois pesos e uma pessoinha. O texto vai dizer o seguinte, vai dizer que tem uma tábua que tem um comprimento L e uma massa MT, que ele dá lá embaixo. Vou desenhar a tábua aqui, para a gente começar. Daí ele diz que em cada extremidade da tábua foi colocado um balde contendo água de massa M1 e massa M2. Então isso em cada extremidade. Então aqui foi colocado um balde, M1, M2. Além disso, ele diz que tem uma pessoa que está andando em cima, que ele desenhou esse bonequinho de stick aqui, bem mal feito, né? Em cima, vou botar o bonequinho de Stitch, que ele botou. E tem os pilares aqui para apoiar a tábua, né? Porque senão ela ia cair só, né? Simetricamente distribuídas, né? Aí ele fala também no texto que o peso da água é uniformemente distribuído, ou seja, o peso vai cair bem no centro de massa da caixa. São caixas de seção quadrada, ele fala, então é bem no centro. Ele fala que o peso da pessoa cai na mediana dela, então a mediana dela seria o que divide nosso corpo ao meio, que seria essa reta aqui. E o que ele quer é qual é a distância mínima que a pessoa tem que estar da caixa M2, que é a mais pesada, para que isso não tombe. A distância mínima que ele tem que estar. Pode estar mais distante, mas é o mínimo que ele precisa estar. Bem, a primeira questão que a gente tem aqui é colocar as nossas forças. No problema de estática, a gente tem que achar quais são as forças atuando. Para isso, a gente vai ter o quê? Vamos analisar. Bem, nessa caixinha aqui, eu tenho o peso dela, que seria aplicado no centro dela, M1G. A própria barra tem um peso, porque ele deu um peso para a barra, ela tem massa MT. Então, no centro da barra, porque ela é uniformemente distribuída, eu boto MTG. Ainda tem os andaimes. Os andaimes, eles vão ter uma força para cima, né? Que seria, botar nesse caso aqui que está perto do 1, o N1. E nesse caso aqui que está perto do 2, o N2. Ainda tem a pessoa. A pessoa tem um peso que ele deu. O peso da pessoa vale 1000. Então, para a pessoa, eu vou ter um peso, bem na linha mediana dela, peso P. E a segunda caixa, eu também vou ter um peso, que vai ser M2G. Tem mais alguma força? Não. Tem a pessoa, as caixas, a tábua e os suportes. Ok, estou com as forças aplicadas. Agora, o que eu tenho que fazer? Bem, todo problema de estática, a princípio, como ele é bidimensional, eu tenho três equações que eu consigo relacionar, que seriam o somatório das forças em x, o equilíbrio em x, né, é nulo, o somatório das forças em y, o equilíbrio em y, é nulo, e o somatório dos momentos é nulo. Momentos é só uma equação, porque eu tenho um problema bidimensional, então só tem momento na direção z, seria momentos em z, né? Como eu não tenho forças em x, essa equação aqui não existe, né? Então, meu problema ele se resume a duas equações. Porém, se a gente analisar nosso problema, tem um detalhe. A gente tem P, a gente tem MT, M1, M2. A gente só não tem duas incógnitas, né? Desculpa, três incógnitas. A gente não tem o D, o N2 e o N1. A gente não tem três incógnitas, a gente só tem duas equações, porque não tem força em x. Então, está faltando uma equação, está faltando alguma coisa.
E qual que vai ser a equação que falta? Não é uma equação, é a condição que ele me deu. Ele quer a distância mínima, então ele quer o caso extremo. O que acontece? Esse bonequinho aqui, mal desenhado, ele podia estar numa posição, por exemplo, aqui. Ele pode ir andando nessa direção até uma distância da caixa M2, que vai ser o mínimo que ele tem que estar a distância dela. Se ele andar um pouquinho mais para cá, a tábua vai tombar para cá, porque esse lado vai ficar muito pesado. Lembrando que M2 é maior, né? O M2 ele vale 49 kg, enquanto o M1 é 3. Então, se o bonequinho começar a dar muito para o lado da caixa M2, a tábua vai tombar para esse lado, porque ele vai ficar muito pesado, ele não vai conseguir suportar. E qual que é a condição limite? Bem, a condição limite é no momento em que a tábua começa a tombar. O momento que a tábua começa a tombar, a tábua descola desse suporte. Então, a condição limite de D mínimo é que N1 é igual a zero. É o momento que a tábua começa a descolar desse lado aqui, ela começa a descolar e aí não tem mais o contato, então a força N1 acaba sendo zero. À medida que eu for andando, se eu for andando dessa direção aqui para lá, o N1 vai diminuindo cada vez mais. Chegou num extremo em que ele zera, e esse é o limite. Se eu andar um pouquinho mais, não tem como sustentar esse equilíbrio. Então essa é a condição limite, e era a equação que faltava, né? Com essa, agora a gente tem 3 equações e 3 incógnitas, a gente resolve o problema. Duas porque o N1 a gente achou, né? Então 2 equações e 2 incógnitas. Vamos fazer as forças em Y, então. Bem, a força em Y a gente tem só uma força para cima e o resto tudo para baixo, né? Então a gente tem que a normal é igual a M1G, M1 é 3 e G é 10, então 30, mais MTG, MT daqui de baixo é 6 vezes 10, 60, mais o peso, que é para baixo também, o peso é 1000, que era M2, né? E M2G, M2 é 49 vezes 10, 490. Aí isso aqui dá 90, mais 490 dá 580, mais 1000, então a gente tem que a normal 2 vai ser 1580 newtons. Essa é a primeira equação. A segunda equação é a somatória dos momentos. Para os momentos eu tenho que escolher um ponto para mim aplicar meu equilíbrio e resolver o problema. Bem, o ponto mais fácil seria justamente sobre N2, porque poderia ser sobre N2, porque eu não tenho N2. Mas como eu já achei N2 na primeira equação, para não ficar, tipo, como eu não sei a distância entre o N2 e o bonequinho, vai ficar em função de D duas vezes, eu vou aplicar o meu ponto onde seria o N1. Não tem problema, eu poderia ter aplicado onde tem o N2 se tivesse resolvido só por uma equação. Mas como eu já resolvi as forças e eu já tenho N2, não tem porquê, eu vou aplicar aqui. Bem, o que a gente tem? Do lado direito, esse tem que só ver o momento, se ele faz o negócio girar para o anti-horário ou horário. A força M1G vai fazer o negócio girar no sentido anti-horário, que eu vou convencionar como positivo. Aí eu vou ter que M1G vezes a distância a esse ponto. Cuidado aqui, ele deu algumas distâncias, né? Se eu notar, daqui até aqui é 0,75, mas a força na caixa é aplicada no ponto médio, porque ela é uniformemente distribuída. Então a distância daqui até aqui não é 0,75, é 0,5. Porque eu tenho que descontar 0,25 daqui, ó, porque ele está a 0,25 da extremidade, então é 0,5. Então aqui é 0,5, porque é o ponto médio da caixa. Isso é positivo, porque é anti-horário. A tábua, se eu clicar nesse ponto, ela faz girar no sentido do horário, então é negativo. Menos MTG. E a distância ele me deu daqui até aqui é 13, então como a tábua é no ponto médio, daqui até aqui é 1,5, né? Então vezes 1,5. O peso é para baixo, então vai fazer ele girar no sentido horário. E qual que é a distância do peso? Aqui também é outro cuidado. Ó. A gente está nesse ponto aqui, analisando lá. Daqui até aqui é 3,35. Eu vou descontar 0,5. Então, daqui até aqui, ó, daqui até aqui é 3,25. Porque eu descontei 0,5 do 0,65. E eu tenho que descontar D ainda para encontrar no peso. Então,
o bonequinho vai ser menos o peso vezes 3,25 menos D. Tem que descontar a distância que eu quero achar. Ok. N2 está a 3 metros, está aqui embaixo, né? Já está marcado. Só que ele é positivo, porque o N2 faz girar no sentido de cada esse ponto, faz girar no sentido anti-horário. Então seria mais N2 vezes 3. E falta só o M2. O M2 ele está a 3,75 da extremidade final, só que novamente o ponto médio é na metade, né? Então daria aqui, que seria 0,25 isso, né? Porque a caixa tem 0,5 de comprimento, então seria 13,50, né? Só que é negativo, porque o M2 faz girar no sentido horário. Então seria menos M2G vezes 3,5, por causa desse ponto médio. Agora é só aplicar os valores, né? M1G, a gente tem que M1 é 13, G é 10, 10 vezes 5, 15, 10 vezes 0, 5, 5, vezes 3, 15, menos MT é 6, G é 10, vezes 1,5, então dá 6 vezes 15, dá 90. P é 1000, 3,25 menos D, mais N2 eu achei ali, é 1580, vezes 3, menos M2. M2 é 49, vezes 10, vezes 3,5. Então, dá 49 vezes 35. Isso aqui é igual a zero. Aqui faltou, né? A soma de todos é igual a zero. Né? Ok. Tem que fazer umas continhas agora, né? 15 menos 90 dá menos 75. Menos, aqui dá 3.250, mais 1000D. 1.580 vezes 3 dá 4.500, 80 vezes 3 dá 240, então dá 4.740, né? E 49 vezes 35, vou fazer lá no cantinho, dá 45, dá 20, 24... 27, 12, 13, 14, 5, 11, 7, 1.615, menos 1.615, igual a zero. Ok. Agora vamos somar, né? A gente tem 4.740 menos 1.715, o que dá 3.025. A gente tem menos 3.250 com 3.235, isso aqui dá menos 3.325, mais 3.025, mais 1000D, igual a zero. Essa diferença aqui vai dar 300, então vai dar menos 300, então vai ficar aqui 1000D é igual a 300 passando para o outro lado. Então daqui D é igual a 0,3 metros, pelas unidades que a gente botou nesse I, né? E aí fechou o exercício. Era o D mínimo que marca a letra C. De caraca, fechou. E é isso. O mais difícil da questão, acho que o ponto crucial era o N1. Era tocar que o N1 tem que ser zero, porque eu estou no ponto de limite da tábua tombar para a direção do M2. Então, a tábua tende a fazer isto. Então, o N1 vai acabar zerando. Então, eu acho que era que esses pontos são limites que tinha que se cuidar. De resto, um plano de estática tradicionalzinho de tábua e equilíbrio. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!